Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você hoje é aqui o professor de vocês. Continuar aí a questão dessa recuperação e aprofundamento, lembrando sempre com o caderno Aprender Sempre. Para me acompanhar aí, prestar atenção, vocês estão comentando no chat com os professores e os professores comentando com quem? Com o Osmar. Muito bom dia, Jonas, muito bom dia a todos os alunos, estudantes, professores e todos que nos acompanham aqui para mais uma aula do 7º ano. Pessoal, já dando muito bom dia. Professor Júlio César, acho que lá da Escola Aurelina, belíssimo município de Ubatuba. Ubatuba é lindo. Obrigado, Júlio. Tá? E tantas outras aqui, tá? O pessoal perguntando aqui, Ulisses perguntando, não era português? Não, tá normal. Pelo horário que me passaram, somos nós. Talvez venha depois. As professoras de português que ficam esperando aí terminar a aula de matemática, que é mais importante nesse caso, tá? Os professores de português vão ficar bravos. Mas nesse caso aí, nós estamos seguindo o horário. Não, cada um puxa a sardinha para onde ele convém. Beleza? Nós estamos seguindo o horário Mas aqui. É isso aí, vou acompanhar as interações de vocês, os comentários, tá? Desde já a gente agradece. Beleza. Então, para essa aula aí, continuando a ideia que nós vamos ver, vai aparecer para vocês a habilidade, que é a habilidade 3 do 7º ano. Então, essa habilidade 3 aí, que nós vamos lembrar, habilidade 3 e habilidade 4, que é, de novo, ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, né? Que é essa questão da relação e, no caso, as operações, como nós fizemos ontem, né? Então, na habilidade 4 do 7º ano é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam números inteiros. Lembrando que nós estamos falando de números inteiros. Parte negativa, parte positiva, o número é inteiro ali, ele tem uma representação tanto positiva quanto negativa, beleza? Para essa relação aí, no próximo slide que vocês vão ver, nesse contexto, olhando, observando, eu tenho que sempre relembrar, vou até colocar aqui, escrever para vocês, que é a questão da regra de sinais, né, Osmar? A gente sempre lembrou, sempre colocou isso, e eu vou sempre focar, sempre observar da seguinte forma. Pode pôr até na tela para eles, diretor, o seguinte. Eu estou olhando, no caso, sinais aqui para multiplicação ou divisão, né? Então, sempre no caso, para esse tipo de operação. Sinais iguais, então, de novo lá, eu tenho a observação de sinais iguais. Sinais iguais é positivo. Sinais diferentes, que são esses dois aqui do meio, ó, negativo. Tenta observar o resultado. Todos que são sinais iguais, então, positivo com positivo, dá positivo. Na primeira linha, né, Jonas? Isso, na primeira linha. E na última linha ali, se você observar, né, sinais iguais também, né, os dois negativos, eu vou ter também um valor positivo. Então, eu tenho que sempre observar esse contexto, sempre elencar aí. Então, de novo aqui, sinais iguais, aqui eu tenho positivo. Vou só riscar para você, na operação dos sinais iguais, eu vou ter o positivo. Aí eu vou apagar e aí eu vou olhar, sinais diferentes. Tanto faz a ordem, positivo e negativo, ou negativo e positivo, eu vou sempre ter negativo. Eu tenho que sempre observar isso, aí é uma forma, não de decorar, mas de entender esse contexto da regra de sinais, né, Osmar? É verdade, com toda a paciência e importância que essa regra de sinal merece, né? Isso mesmo. Então, observando isso, vamos tentar aí a primeira atividade do seguinte caso. Aí agora, um pouquinho mais voltado para uma situação problema, uma situação de entender por quê. Não vai aparecer em alguns casos o sinal negativo, mas vai aparecer ao longo de um texto, no caso aí de um contexto desse valor. Pode pôr na tela para ele, diretor, que é o seguinte. A seguir, considere o nível do mar como sendo zero. Então, nós chamamos o nível do mar é zero. Nós estamos aqui em São Paulo, então nós estamos a uma altura do nível do mar. Por isso que nós temos que descer para a praia, né? Descer a serra, né? Nós utilizamos esse termo. Quem está aí no litoral, aí, quem acompanha a gente no litoral, vocês estão no nível, digamos assim, zero, né? Então, o nível desce para o litoral, né? Muito comum essa frase, né? Isso mesmo, a gente utiliza esse termo mesmo. Então, você que está no litoral, você está no nível, digamos assim, no zero, né? É o que nós consideramos como padrão. Pode pôr na tela, que é o seguinte. Valores abaixo do nível do mar são negativos e acima são positivos. Ou seja, nós estamos num valor positivo. Aquela história, né, muito que a gente também pode falar, por exemplo, de futebol. Vamos jogar lá na altitude, né? É subir ainda, né? Subir a uma altitude aí, no caso, são termos positivos. A pergunta é a seguinte.
Presta muita atenção na pergunta, alunos, porque essa daí é uma questão também de interpretação. Eu não vou, se você olhar, não vai aparecer termos negativos. Então, você tem que interpretar o texto para entender o que ele localiza. Pode pôr na tela que é o seguinte, ó. Se um mergulhador está a 25 metros de profundidade, então, o mergulhador está embaixo d'água, né, Osmar? Sim. Então, o mergulhador lá desceu, está abaixo d'água, de profundidade. E outro está a 18 metros. Qual deles está a maior profundidade? A pergunta é, qual deles está na maior profundidade? Um está a 25 metros e outro está a 18. Qual será que está, né? Então, vamos pensar aí. Beleza. Como é a primeira atividade? 3 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, retornamos com as respostas, muitas respostas, e o pessoal do Litoral participando assim ativamente, tá? Lógico, eles conhecem do assunto, né? Eles estão no nível do mar. É verdade, a atividade foi criada para o pessoal que está no Litoral. Bacana, pessoal da Praia Grande, pessoal de Cananéia participando. Boa! Tá? E aqui eu deixo nossa consideração, nosso abraço para a professora Maria José, lá da Escola Estadual Euclides da Cunha, lá em São José do Rio Pardo. Acho que é a primeira vez que falo de São José do Rio Pardo. É verdade. Ah, muito legal, tá? E os alunos colocando as respostas, tá? Os professores também aqui. Bom dia, Jonas e Osmar, tá? Os meus alunos colocaram as respostas. O Helder, do 7º B, tá? Colocou menos 25, colocou menos Boa. Mesmo, tá? Murilo, da Escola Estadual Núcleo, lá em Paulínia,
o mergulhador de 25 metros. Aqui replica a professora Priscila, em nome do Murilo, tá? E aqui muitas outras respostas. Sétimo D, aluna Maria Clara, atividade 1, a maior profundidade é de 25 metros, segundo a professora Sandra Jonas. Boa, isso mesmo. Então, se você observar, e nem em casos como muitos entenderam o contexto desse exercício, a profundidade tem uma coisa na matemática, né? A gente chama, né, Osmar, da questão do valor absoluto, Sim. do módulo, né? Não é muito utilizado hoje, mas a gente utiliza muito esse módulo. Então, o módulo seria o maior valor, a maior relação. Eu vou primeiro dar uma resposta matematicamente correta, digamos assim, para tentar pensar nisso, e depois aí eu vou dar uma explicação mais várzea, digamos assim, tá? mais povão. Informal. Isso aí. Beleza. Pode pôr na tela para ele, diretor, que a resposta seria a seguinte. Em relação a este mergulhador, que está a 25 metros, perceba que se observa os números inteiros correspondentes a essas medidas, tomando o nível do mar como referência, então como o zero, né? Lembra da reta numérica? Sim. Lembra da temperatura que nós fizemos, né? Então, tomando como referência. 25 negativo e 18 negativo, temos que 25 negativo é menor, por isso esse tracinho para o lado, né? Menor que 18 negativo. Portanto, o módulo de 25 negativo é maior, né, no caso aí em profundidade, se observar, que o módulo de 18 negativo. Então, eu posso observar que a profundidade maior, né, o mais longe aí, seria 18. Vamos pensar de uma outra forma. Pensa assim, ó, vou até pedir para o diretor colocar o seguinte, ó, tô aqui, nível do mar, tô aqui na praia, lindo, maravilhoso, vou mergulhar. Você vai mergulhando números negativos, né? Lembra a temperatura? 1, 2, 3 Sim. negativo, 4 negativo, beleza. Quem aparece primeiro? Se eu estou indo numa ordem crescente, aparece o 18 negativo primeiro. Vou até pedir, ver se... Então, aparece aqui o 18 negativo, beleza? Beleza. O que acontece depois? Lá embaixo, descendo ainda, vai aparecer o 25 negativo. Vou até tentar escrever aí para eles o seguinte, ó. Tenta pensar numa reta. Então, primeiro aparece o 18 aqui negativo, né? Certo. Vai aparecer lá para eles o 18 negativo primeiro. E aí, se você continuar descendo, se você continuar a reta inteira lá, e aí você vai encontrar, vou até escrever aqui por cima mesmo, para vocês verem, vai encontrar o 25 negativo. Outra ideia, sempre é bom lembrar, que nós falamos muito sobre isso, muito mesmo, sobre a reta numérica, né? Sim. Então, eu tenho lá o 0 como referência, para a esquerda os termos negativos. Então, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, e aí quem aparece primeiro? Vai aparecer aqui, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho, ó, 18 negativo, e lá embaixo, o 25, no caso aqui, negativo. Seria mais ou menos essa ideia, como muitos entenderam, o contexto. Perfeito. Beleza, Osmar? Então, essa ideia aí é o que resume esse de profundidade desse contexto. Vamos tentar pensar na mesma ideia, aí, no mesmo contexto, referente ao nível do mar, só que agora com mais valores, mais contexto em relação a esse tipo de mergulho, digamos assim, né? Pode pôr na tela que é o seguinte, ó. Então, olhando aí o nível do mar como 0, como nós estamos comentando, né? A que profundidade pode estar um mergulhador que está entre os mergulhadores A? Então, tá lá, o mergulhador A. Ele está a 30 metros de profundidade. Então, o mergulhador A está nessa distância. O mergulhador B, Osmar, está a 22 metros de profundidade. Ok. Então, tem um mergulhador a 30 certo. E tem um mergulhador a 22 de profundidade. Lembrando que são termos negativos, como nós comentamos anteriormente. Okay. Sabendo que eles sempre se localizam, no caso, em posições expressas por números inteiros, quais são os valores possíveis entre os 30 lá do mergulhador A e o 22 do mergulhador B. Lembrando, são números inteiros, tá? Eu quero que vocês escrevam todos os números inteiros possíveis nessas medidas aí. Acho que mais ou menos essa é a ideia. Beleza? Então, de novo, 3 minutinhos para vocês. A gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, o pessoal participando, mandando as respostas. Aqui a professora Fabiana, turminha da Escola Estadual Projeto Lagoa SP, Escola Rural, participando em peso. Parabéns, pessoal, lá de Caiuá, interior aqui de São Paulo. Inclusive, eles mandaram as respostas, tá bem legal, tá? Então, eu vou falar do menos 23 ao menos 29. Foi essa a resposta deles também. Professor Joelson, lá com os alunos da Escola Estadual Professor Joaquim Ferreira de Lima, Campinas Leste, também enviando as respostas dos alunos, as mesmas, do 23 negativo ao 29, tá? E aí a gente tem uma infinidade de pessoas, né, de alunos interagindo aqui entre os professores, né? Professor Aguinaldo lá com seus alunos do menos 29 ao menos 23 metros de profundidade, representando aí os seus alunos. Professora Lúcia Ellen, também está mandando as respostas dos alunos. É isso? Boa, é isso mesmo. Então, aí, como muitos, acredito eu, que conseguiram entender, eu vou colocar a resposta primeiro para vocês verem. Eu tenho que observar o seguinte. Eu coloquei os valores em termos absolutos aí para representar por conta das profundidades. Por isso que eu não estou representando elas em termos negativos. É simples, era olhar em termos do número 22 ao número 30, quais números tem. Basicamente seria isso. Então, é entre 22. Então, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Só que, porém, entretanto, todavia, acho que o Libras agora ficou bravo comigo, mas estou olhando todas essas palavras aí, todos esses valores representam termos negativos. Ou seja, vamos olhar uma reta numérica. Você tem o número 0 aqui, aí você tem, por exemplo, o número 22. Então, você está indo 0, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, 22 negativo. E aí você tem lá o 30 negativo, que é o termo, né, no caso, que eu quero representar o último caso ali. Então, aí você vai vindo. Tanto faz o lado que você vem, crescente ou decrescente, tanto faz. Eu vou vir para cá, ó. Então, eu vou ter o 29 negativo, que é o que eu coloquei aqui no anterior. Eu vou ter o 28, ixi, eu não sei se vai caber. 28, 27 aqui, ó. 27, ixi, esse ficou feio.
Deixa eu até apagar aqui. Vou até tentar apagar aqui, ó. Não foi. Deixa eu pegar a borracha. Aqui, ó. Tem hora que escrever, então 27 negativo. Aí eu tenho, vou escrever aqui em cima, ó. Sim. 26, eu tenho 25, aí eu vou ter, desculpa eu não consegui colocar todos, tá? 24, opa, não vai caber aqui. Vou até apagar esse aqui, para ver se eu consigo fazer melhor aqui na reta. Ó. Então, a reta, aí eu tenho o 25 negativo ali, aí eu vou ter aqui o 24, aí eu vou ter o 23 e por último aqui eu tenho o 22. Lembrando que o 0 aqui é a representação só para vocês identificarem. Então eu tenho todos esses termos nessa ordem. Então eu tenho o seguinte, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, todos, por favor, todos negativos. Então os termos entre, então os termos inteiros entre 22 negativo e 30 negativo seria, vou até fazer isso aqui para vocês, ó. Tenho 23 negativo, 24 negativo, 25 negativo, 26 negativo, 27 negativo, 28 negativo e 29 também ali negativos. Marcos. Deixa eu só fazer o comentário da professora Zulei, que ela diz assim, Jonas, com a reta numérica os alunos entenderam mais fácil. Tá? Ela e os alunos são da P. José Claret Dionísio, lá de Hortolândia, 7A e 7B com ela. Boa, juro que eu tentei fazer, eu juro que eu tentei montar ali uma reta, não saiu muito reta, não saiu muito... Talvez até no caderno vocês consigam fazer melhor que eu. Tentem fazer esse exercício, se você recebeu o material ou não, tenta fazer lá no seu caderno, coloca a reta numérica, bonitinho, 1 centímetro para cada um, coloca lá e tenta especificar, fica até melhor do que o professor aqui tentou fazer. Beleza, Osmar? Ficou bom. Então vamos colocar aí no próximo exercício aí uma questão, continuando essa interpretação, da seguinte forma, ó. Então, na ideia lá do nível do mar continuando 0, o mergulhador A está a 30 metros de profundidade. O mergulhador B está a 22 metros de profundidade. Aí que vai começar uma interpretação. Só interrompendo, o professor Pode João falar. Batista, ele diz assim, ó, devemos ter cuidado com as leituras e a pergunta, tá? A profundidade do mergulhador. É isso mesmo, João, valeu. Boa. Então, a pergunta seria a seguinte. O mergulhador A deverá subir ou descer para alcançar o mergulhador B? Então, essa é a primeira pergunta. Aí, ó, pergunta de interpretação relacionada à posição que ele está. Na questão, continuando, qual distância ele deverá percorrer? Então, o mergulhador A ele quer chegar até o mergulhador B. Então, por exemplo, eu estou e o Osmar também. Eu quero chegar até o Osmar. Eu estou a 30, o Osmar está a 22 de profundidade. Eu tenho que subir, eu tenho que descer? Essa é a primeira pergunta. Eu, pensando nisso, eu tenho que percorrer quantos metros? E aí pensa aí o que a gente chama de diferença, né? Então, de novo, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos aqui, eu selecionei algumas respostas, tá? Beleza. Que os professores transmitem a resposta aí dos seus alunos, tá? A professora Raquel disse assim, da escola Arlindo Aquino de Oliveira, lá em Mogi das Cruzes, tá? Deverá subir 8 metros. Professora Maria Rita, 8 metros. Essa foi a resposta do Vinícius, lá da escola Cida Lacerda, lá em Pilar do Sul, tá? Valeu, Maria Rita, tá? Professora Sander disse que o aluno Carlos, da Escola Estadual Paulo Chaves de Limeira, respondeu subir 8 metros, tá? A professora Lídia, subir 8 metros. A resposta da Júlia Tomazetto, 7º B, de Gramadinho, Itapetininga. Professora Sandra Aparecida, deverá subir a distância de 8 metros. A Maria Clara respondeu, 7º D, e William Aureli, também acho que são 2 pessoas. Beleza? E as respostas vão por aí, Jonas. Subir 8 metros. Boa, isso mesmo. Então, essa questão aí, claro, você consegue principalmente compreender essa questão de subir. Vou voltar um pouquinho naquela questão do termômetro, como nós fizemos em aulas passadas aí, aquela questão do subir aí, seria como se você estivesse andando na reta horizontal, aí no caso, para a direita aí, seria mais ou menos isso, eu vou explicar para vocês. Então, a ideia de subir, certinho, ok. 8 metros, então é a diferença, então por favor, alunos, coloquem aí no caderno de vocês, toda vez que um professor de matemática falar a diferença, ele está falando em subtração. Subtrair. Certo, Osmar? Sim. Então, toda vez que você fala diferença, é uma subtração. É um termo ali que você quer ver o que um tem ou outro não tem, então é uma subtração. Pode pôr na tela para esse diretor, que é o seguinte. Então, um mergulhador A deverá subir 8 metros para alcançar o mergulhador B. Eu vou tentar fazer isso numa reta, mas numa reta horizontal, sem a gente pensar em subir ou descer, porque geralmente a gente usa a reta também na horizontal. Então, se eu olhar essa reta, se eu observar essa reta na horizontal, eu vou ter que subir esse termo. Então, eu vou ter que olhar, encaixar, entender que do 30 para o 22, no caso, ambos negativos, eu vou ter que entender o quê? Que ambos têm uma distância. Então, eu estou aqui, ó, reta numérica. Eu tenho 30 negativo. Eu tenho 22 negativo. Qual que é a distância? Quantos espaços, digamos assim, eu tenho entre eles? Como muitos professores colocaram, né? Eu tenho 8 negativo aí de espaço que representa isso. Beleza, Osmar? Essa seria mais ou menos a ideia. Uma outra forma de fazer, de identificar esses 8 metros, é o que a gente pode pensar matematicamente, que é o seguinte, ó. Vou tentar elencar para vocês usando a operação e a regra. Então, eu falo pelo menos o que eu quero alcançar. Eu quero alcançar 22, né, Osmar? Sim. Então, eu quero alcançar 22. E aí eu tenho que diferença é negativo do 30, que também é negativo, não é isso, Osmar? Sim. Regrinha de sinal aqui, ó, sinais iguais. O que eu tenho? Eu tenho 22 negativo mais 30, não é? Sim. Beleza? Beleza. Eu devo, lembrando, muitos professores a gente comentou ontem, né? Eu devo 22. Eu tenho 30. Qual que é a diferença? 8, né? Então, os 8 metros, eles são representados assim também dessa forma. Então, eu posso pensar também sem ter que fazer uma reta numérica, sem utilizar também a reta, eu poderia pensar nesse outro formato. Beleza, tá? Ok? Deixa aqui replicar uma expressão de profundo carinho da professora Fabiana, tá? A aluna Tainá respondeu: o mergulhador A tem que subir 8 metros. Parabéns, querida, por participar tão ativamente das aulas. Parabéns, Tainá. Obrigado. Parabéns, Fabiana, também. Nós só temos a agradecer quem assiste às aulas aqui isso. todo dia, Tá. nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, todas as vezes. A gente sabe que tem muitos professores e muitos alunos comprometidos. Muitos mesmo. Valeu, Vamos gente. agora para a última atividade, esse último contexto. Legal. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Julieta é muito preocupada com a conversão correta dos alimentos. Com a conservação, desculpa. Conservação correta dos alimentos. Por isso, mantém os alimentos como frutas, verduras e carnes em perfeito estado de armazenamento, principalmente os congelados. Sem tempo para preparar suas refeições, retirou do congelador uma sopa de verduras. Vou ser bem sincero, de verduras eu não curto muito não, tá? Então, tirou uma sopa de verduras,
que estava, né, no caso, a 2 graus negativos. A pergunta: aqueceu a refeição a uma temperatura que subiu, no caso aí, né, ela colocou a 27 graus Celsius. A que temperatura ficou a sopa? Então, qual que é a diferença? A questão aí, a pergunta é a diferença. Qual que seria aí digamos, o meio termo, mais ou menos assim? Qual que é a diferença aí? A que temperatura ficou a sopa? A sopa ficou Essa morninha. é uma pergunta. A sopa ficou morninha. Pensando nisso. Então, mais ou menos, esse exercício está na página 17, beleza? Legal. Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês. A gente já retorna, olha as alternativas. Jonas, retornamos aqui com as respostas. O professor Alexandre disse que a resposta dos alunos dele mandaram pelo WhatsApp, tá? Ele colocou aqui, do menos 2 graus Celsius mais 27 graus Celsius, e chegaram à conclusão que houve aí, chegaram nos 25 graus Celsius, assim como muitos outros alunos, a professora Joana, a Giovana da escola Walter Paiva, lá de Ribeirão Preto também, e tantos outros, Jonas. Beleza. Para essa resposta aí, acredito que pode gerar uma dúvida, que no questionamento, na questão, a sopa, ela não chegou à temperatura de 27 graus Celsius. Tem que tomar muito esse cuidado. A sopa subiu a essa temperatura. Então, eu penso assim, eu estou no 2 negativo. Eu andei 27 casas, digamos assim, Perfeito. Para a direita, que é o subir, né? Então, você está no 2 negativo, aí você anda 27 casinhas, ou 27 espaços, aí como vocês acharem melhor, e aí você identifica. Então, o 2 negativo, eu fui parar no 25 graus Celsius aqui, então, a alternativa B é a resposta. Pode pôr na tela para eles, diretor? Que é a alternativa B, então, é a resposta. Então, eu estava lá no 2 negativo, eu ando 27 graus. Então, isso aqui é o quanto eu andei, né? Sim. Até o 25. Então, a resposta aí para vocês,
a solução é 25 graus Celsius. É a temperatura que está, né? Que ficou essa sopa. Beleza, Osmar? Beleza. Antes de encerrar a aula, eu gostaria de agradecer principalmente a todos os professores que sempre participam, né? A última aula nossa da semana. E eu queria mandar principalmente um abraço especial à professora Leila e à professora Lívia, da escola Professor Domingos João Batista Spinelli. Tem até um videozinho que elas participaram do Matemática em Casa. Pode colocar. Olá, pessoal. Eu sou a professora Leila. E eu sou a professora Lívia. Nós somos irmãs gêmeas e somos professoras de matemática na Escola Estadual Professor Doutor Domingos João Batista Spinelli, que fica aqui em Ribeirão Preto. E hoje nós vamos contar como foi participar do projeto Matemática em Casa do CMSP. Eu participei com os alunos dos 6º anos e o nome da minha equipe foi Ligados na Matemática. E eu participei com os alunos do 7º ano e o nome foi Multiplica 7º na Razão. E o projeto foi muito bacana, não só para os alunos, como também para nós professores, porque nós aprendemos com o Centro de Mídias uma forma mais lúdica, mais dinâmica, de mostrar para o aluno que a matemática está presente em tudo. E o aluno, ele não adquiriu só conhecimento, mas também desenvolveu habilidades, como por exemplo, protagonismo, autonomia, solidariedade. Na minha equipe, por exemplo, quem montou o Instagram, postou as fotos, as habilidades, marcou o Centro de Mídias, foi tudo o aluno Cauã. Inclusive, eu quero deixar aqui parabéns para ele, um beijão, que ele arrasou. Para mim também foi muito gratificante ver o engajamento dos alunos, o protagonismo, e também foi possível identificar que eles conseguiram vivenciar essa matemática significativa. Teve até algumas vezes que eles mandavam foto e perguntavam: "Ai, professora, isso aqui tem a ver com a habilidade da semana?" E eram coisas que eu tinha na minha casa, que eu não tinha enxergado matemática ali, e eles tiveram essa percepção. Então eles realmente conseguiram trazer esse significado para a matemática no seu dia a dia. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para todos que participaram, que foi o Micael, a Mariane, o Felipe e a Letícia. Beijos da prof. Quero mandar um beijo também para minha equipe, Cauã Mazieri, a Isadora Angnes, Enzo Moraes. Um beijão para você. E um beijão também para os professores do Centro de Mídias. Agradecer por essa oportunidade, por esse projeto. Isso, e sempre que estiver, a gente vai participar com certeza. Que venham muitos projetos por aí. Isso. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. É isso aí, né? Matemática em dobro nessa família, né, Osmar? É verdade. Beleza, pode ir para eles na tela. Então, lembrando que amanhã, dia 22 e dia 23, nós teremos um Movimento Inova, né? Com uma programação 100% online, cheia de novidades. Acompanhe pelos canais do Centro de Mídias. Nunca esquecendo, né? Sempre deixando, coloque lá a avaliação, o que vocês acharam da aula, o que vocês gostaram. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer a nossa última aula da semana, né? Então, até a próxima, né, Osmar? Até a próxima, valeu, obrigado pelos comentários, pela participação. Até a próxima. Obrigadão, valeu, 7º ano. Tchau, tchau.